lacinho de cetim. Em um belo dia, Maristela, uma mulher muito ambiciosa, extrovertida, empoderada e vingativa, e sua irmã Betânia era dócil, gentil e simpática. Maristela tinha muita inveja de sua irmã, pois o jeito dela era encantador e encantava todos. Ela se sentindo enciumada por sua irmã ter tudo dos pais e ter um namorado, isso alimentava um ódio e angústia nela. Após uma discussão entre ela e seus pais, pelo fato deles terem comprado um carro para Betânia, sua irmã, deixou ela ainda mais enraivada. Então ela resolveu armar um plano para matar a doce Betânia. Chegado o dia do aniversário de 18 anos de sua irmã, onde iria ocorrer um grande evento, ela colocou seu plano em prática. Acordaram e tomaram um café da manhã e, vendo sua irmã sendo elogiada por toda a cidade e toda a cidade lhe mandando presente e cartinhas, trouxe a certeza do que queria fazer. Então, fingiu-se de boazinha e chamou sua irmã para ir ao salão se arrumar para esse grande evento. A doce e inocente Betânia achou estranho, mas acreditava na mudança de sua irmã. Logo após o almoço, elas se foram. E Maristela pôs seu plano em prática. Mudou a rota, levou sua irmã para uma mata e a pobre Betânia tinha sido dopada e envenenada por sua irmã, e a quem tanto amava. Então deixou o corpo de Betânia jogado na mata e voltou alegre para casa. A noite chegou. Não acharam Betânia em lugar algum. Mas, como seus pais preocupados, logo chegou um homem com o corpo de Betânia e começaram a investigar esse caso. O detetive da família, chamado Luciano, que era conhecido como o melhor detetive da região, investigou o local do crime e, até então, já tinha uma suspeita, que era Beatriz, uma menina que tinha muita inveja da vida e do namorado de Betânia. Já Maristela estava com um choro fingido e cara triste. Disse que sentia muito pela irmã e que não havia visto. Após isso, o detetive decidiu que iria voltar ao local do crime e no outro dia, cedinho, foi lá. Ao chegar, notou marcas de um sapato exclusivo e mais pra frente encontrou um lacinho de cetim rosa. Ao encontrar, tirou fotos das pegadas e recolheu o laço. Levou para a casa dos pais dela. Quando mostrou para os pais, os pais dela, eles logo identificaram que aquele lacinho era de Maristela e que as marcas dos sapatos também. E depois de ligar os fatos, encontraram a principal suspeita. Quando foram atrás de Maristela, já não se encontrava mais na cidade, o que confirmou o fato. Eles correram para o aeroporto da cidade e conseguiram encontrar ela. Seus pais, desolados com a perca da filha caçula, ficaram ainda mais tristes ao saber que a notícia era verdadeira e que a primogênita era realmente uma assassina. Entretanto, após a longa investigação e com todas as provas e fatos apontados para Maristela, ela resolveu confessar o ato e foi condenada a 9 anos de prisão e mais 2 anos de tratamento psicológico. Parabéns, Isadora. O poder trai inveja. Um certo dia, um homem chamado Luiz, que estava preso por longos anos no presídio de Porto Franco, acusado de cometer diversos crimes, foi liberto e convidado para um jantar na casa do senhor prefeito. Chegando lá estavam o prefeito, a primeira-dama e o vereador Sérgio e a vereadora Maria, a filha mais nova do prefeito,
o primo da mulher do prefeito, que havia chegado na capital recentemente. Em um jantar muito elegante, de alto luxo, no entanto, os convidados escondiam o mistério. O vereador Sérgio odiava o prefeito, sentia ciúmes e inveja dele por causa do seu poder. A vereadora Maria também não gostava do prefeito, pois foi apaixonada por ele na juventude e não foi correspondida. Já a filha do prefeito também estava com raiva do seu pai, pois ela queria a herança e para isso acontecer, o prefeito teria que morrer. Por fim, o primo da mulher do prefeito também estava insatisfeito, pois queria ser o novo prefeito da cidade. E para isso acontecer, o prefeito teria que morrer. Horas depois do início do jantar, chegou a hora de servir a sobremesa. Quando colocaram a sobremesa na mesa, descobriram que a sobremesa era uma mousse de morango com frutas tropicais. E ninguém quis comer, somente o prefeito e o Luiz, e comeram a sobremesa. Meia hora depois, o prefeito e o Luiz começaram a passar mal, e os dois foram levados às pressas para o hospital. Mas por causa do trânsito, a ambulância já atrasou para chegar no hospital. Infelizmente, o prefeito faleceu. Mas como o Luiz não comeu tanto da sobremesa, não teve tanta reação. Mas do mesmo jeito está internado no hospital de Porto Franco, Maranhão. E depois que o corpo do prefeito foi levado para o EML, descobriram que ele foi envenenado pela uma substância no mousse de morango. Quando o EML ligou para sua família dizendo que a primeira-dama, o prefeito, teria sido envenenado. A primeira-dama, muito triste por ele ter morrido, ela ligou para um dos melhores detetives para descobrir quem foi o envenenou o prefeito. Depois do triste acontecimento, o detetive Otávio chegou até a cena do crime, anunciou as investigações. Ele começou já dizendo que ninguém iria sair da casa e ninguém iria entrar. Ele foi para a cozinha investigar o cozinheiro. E depois ele foi ver as lixeiras da casa, de uma por uma, até que ele achou um frasco de vidro, que seria o vidro que colocaram o veneno. E o frasco de vidro ele levou para o necrotério, junto com o suspeito, e tiveram as digitais de cada um, e no mesmo dia descobriram que quem envenenou o prefeito foi o vereador Sérgio, que odiava o prefeito e sentia muito inveja dele por causa do seu poder. E na hora que o detetive falou que era ele tentou correr, mas já tinha 3 policiais na porta do necrotério. Os policiais prenderam ele e o outro dia levaram eles para uma audiência com o juiz e o juiz disse: você terá 15 anos de prisão por envenenamento do prefeito da cidade. Parabéns. Maneiro Jadiel era sério, protetor e vingativo. Estava com seu irmão Albert, que era feliz, carinhoso e dócil. Eles estavam em seu navio navegando pelo mar. Eles viram um barco sozinho no meio da neblina, sozinho. Quando eles foram ver, tinha uma menina da idade de Albert, 16 anos. O nome dela era Mavi. Eles ajudaram ela, mas como Jadiel era muito inteligente, ele ficou meio sério, suspeitando dela. Mas como seu irmão Albert queria ajudá-la, ele aceitou. Ela entrou no navio com a ajuda de Albert e Jadiel. Eles colocaram a Mavi em um barco num banco no navio. Ela estava com a perna machucada, com um leve ferimento, que Albert teve que ajudar ela. Depois de um mês, Albert estava se apaixonando por Mavi. O Jadiel não gostava dela nem da ideia de saber que Albert gostava dela. A Mavi era legal, gentil e dócil com todos. Por isso, Albert se apaixonou por ela, sabendo da situação. Mavi acabou se aproveitando disso e usando os sentimentos de Albert.
Pouco tempo depois, Mavi e Albert começaram a namorar, cheio de carinho e afeto, somente da parte de Albert. Mavi se apresentava fria, pensativa e sem sentimentos, e isso causava diversas brigas. Um dia, em seu quarto, Mavi seduz o seu cunhado Jardel. Chorando alto, ela diz que está se apaixonada por ele e que está infeliz com Albert. Diante da situação, Jardel ficou sem saber o que fazer, mandando Mavi sair do quarto para que ele esfriasse a cabeça, e assim foi feito. Durante esse acontecimento, Albert estava no quarto ao lado e meio pensativo do trágico acontecimento, pois ele amava Mavi com todas as suas forças e não suportaria dessa dupla traição. Dias após o acontecimento, Jardel e Mavi ficou estranhos e com um comportamento suspeito, algo que desperta a atenção de Albert. Desconfiado nessa situação, Albert chamou Mavi e Jardel para uma conversa. Durante o diálogo, Mavi e Jardel afirmaram não ter acontecido nada entre eles. Mesmo desconfiado, ele decide investigar e descobre que Mavi não era aquilo que ele imaginava. Porém, já era tarde demais. Mavi havia roubado todo o dinheiro da família e fugiu em alto mar. Sabendo dessa informação, Albert e Jardel se uniram em busca de vingança contra Mavi, que estava vivendo uma vida de luxo, gastando o dinheiro que roubou. Após uma longa procura em alto mar, eles acabaram encontrando a maldita Mavi. Sabendo que ela amava Jardel, Albert decidiu usar isso para atraí-la. Ela para o barco. Chegando lá, ela entrou correndo, pensando que Jardel havia traído o irmão para ficar com ela. Ela o abraçou, dizendo que o amava, enquanto que Albert, possuído pelo ódio, friamente esfaqueou sua ex-amada pelas costas. Parabéns, João. Em um belo dia, Alice acordou bem cedo e foi brincar no bosque. Alice era uma menina amigável, gentil e muito educada. Durante a brincadeira, Alice encontrou suas duas amigas, Bruna e Camila. Bruna era uma amiga falsa que falava mal de Alice e desejava o seu mal. Camila era invejosa, falsa e manipuladora. Alice subiu no brinquedo e foi empurrada por alguém. Ao cair no chão, decidiu investigar e descobrir quem havia empurrado. Então, ela viu que aquela pessoa deixou pegadas e então ela mediu os pés das suas duas amigas e descobriu que foi Camila. Parabéns, Alice. O furto que levou à morte. Um dia, como qualquer outra, Liza Fernanda, uma menina especial para todos e educada. Ela chamou 3 amigas. A primeira se chamava Cauane, uma menina bonita e especial. E a outra menina se chamava Johanna, uma menina linda, educada e especial. E a outra se chamava Alice, uma menina engraçada, linda, especial e educada. Liza disse para todas que era uma festa para meninas e Cauane nem deu moral. O que Liza disse é quando o dia chegou. Cauane trouxe um menino que estava ficando. E Liza ficou triste com o que Cauane fez. E depois de alguns minutos, o relógio de Liza some. E quando Liza viu que o relógio não está mais onde ela colocou, então Liza chamou um delegado e um detetive. Era marcada as meia-noites. Então colocou um por um na cozinha e depois interrogou. Mas ninguém sabia que a Liza era uma detetive e delegada profissional. E depois, Marcos falou que era para a Liza, não acreditou.
que Cauane chamou o seu ficante. Cauane ficou triste com o que aconteceu, porque sumiu o relógio de Liza. E depois de algumas horas, Liza descobriu quem era. Depois de encontrar quem foi que roubou o relógio de Liza pegou e falou que foi ficante de Cauane. E depois, como o ficante de Cauane foi preso, pegaram e soltaram ele depois de alguns anos. Liza desapareceu e todos ficaram muito preocupados com ela. E depois de alguns meses encontraram Liza morta na cozinha, que ficaram interrogando o cara e encontraram um bilhete falado: onde foi onde você morreu? Parabéns, Liza. O assassinato. Um belo dia eu estava fumando um cachimbo no meu escritório. Eu estava tão perto das minhas férias, mas seu Zé, um homem muito conhecido, muito inteligente, mas muito burro, pai de 2 filhas e era um homem bom, ele é muito ambicioso. E eu perguntei: o que foi, seu Zé? Perguntei. Disse seu Zé: alguém matou uma das minhas filhas. Por favor, me ajude. Chorando, disse seu Zé. Nesse momento eu já pensei, eu já tenho essa resposta. Porque um dia um menino foi encontrado assassinado por uma menina. Isso aqui não era a filha do seu Zé. Então fui ao local do assassinato. Encontrando o corpo dela, investiguei um pouco e presumi que já faz 5 meses que ela já estava morta debaixo do porão da casa da filha dele. Ele não achou quem é que matou ela. Vi sua filha mais nova e perguntei: o que foi? Ela disse: não foi ninguém que matou, foi meu pai. Falei: não, seu pai nunca podia fazer isso com a sua irmã. Eu disse. Ela falou que eu não confia nele. Só que eu parei para pensar um pouco. Eu estava com uma vida financeira baixa. Não conseguia alimentar nenhuma das duas. Então, eu já achei na hora certa. Quando eu estava pegando uma carona para ir para algum lugar, eu interrompi e falei: seu Zé, você está preso por assassinato. Eu disse. Seu Zé falou porque aí ele respondeu: você vai ser preso porque assassinou sua filha. Mas sabemos por quê. Não precisava matar. Com isso, seu Zé foi levado ao tribunal e levou quase 15 anos de prisão e 2 meses no psicólogo. Então, assim termina a minha história. Nunca disse que foi longa ou bem interessante. Eu sou um profissional, então sobrando o que eu faço. Parabéns, Abraão. A menina que sumiu no antigo hospital. Em alguns anos atrás, hospitais como o de Ângela eram bem famosos por terem médicos com bastante experiência. Em um dia qualquer, Ângela queria levar sua filha Clara num dos hospitais, pois ela estava meio doente. Então resolveu pedir a sua irmã para levar a sua filha no hospital. Quando sua irmã chegou e pegou a sua filha, Clara, a menina parecia não querer ir com sua tia, pois parecia estar com medo de ir para o hospital. Sua mãe acreditava que ela estava com medo de injeção, que talvez levaria. Mas o real caso de que Clara estava assustada era porque sua tia não estava na cidade, pois ela estava viajando há mais de 3 dias para o Rio de Janeiro. Então tinha alguém
se passando por sua tia, mas ela não sabia quem era. Clara, como uma criança esperta, tentou avisar sua mãe, mas ela não quis escutar, pois não ligava muito para o que Clara dizia. Então, quando sua suposta tia a levou para o hospital, Clara pediu para que ela comprasse um doce de maçã, pois era seu preferido e ela sempre comprava. Sua suposta tia aceitou, pois teria a chance de fazer o que ela realmente queria, que era se livrar daquela menina. No dia seguinte, Ângela, mãe de Clara, perguntou à sua irmã se Clara tinha dormido em sua casa, mas ela respondeu que não, pois ela estava viajando. E então Ângela ficou desesperada e descobriu que sua filha tinha sido sequestrada, morta e enterrada por uma suposta pessoa que trabalhava para ela antigamente em um dos hospitais e tinha sido demitida. Então resolveu se vingar, matando sua filha e a enterrando sem que Ângela soubesse. Parabéns, pode sentar.